Bom, prosseguindo, ainda no ministério na Galileia, quando Jesus sai da região de Samaria e vai para a Galileia, ele vai encontrar, é o item número 1 do material didático, na página 53, o oficial do rei, né? E vai curar o filho dele. Bom, esse rei tratado aqui, certamente é Herodes. Alguns tratavam esse Herodes Antipas, como rei. Literalmente diz a história que Roma já não o tratava assim. Tá bom? Ele não tinha o mesmo conceito que o seu pai, que é chamado de Herodes o Grande, tinha. Ele não tinha esse conceito. Tá bom? O conceito, né, respeito de Roma. Tá bom? Bom, então vamos abrir a nossa Bíblia aí. João capítulo 4. Vamos ler do versículo 46 até o 54. Versículo 46. A segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia. Jesus primeiro esteve lá, fez o primeiro milagre, mas nós vimos que ele foi para a região sul, agora está voltando. Então, nessa segunda vez ele vai a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Então o oficial era uma autoridade militar. Era uma autoridade militar. Poderia ser um judeu, nós não temos informação dele, porque, claro, havia em Israel muitos judeus que eles ou fizeram algo por Herodes e Herodes por eles, ou ele agradava Herodes, ou o pai dele foi uma pessoa, né, que agradou Herodes, foi colocado num cargo, coloca o meu filho aí também. O sistema de favor, né, que tem no mundo político hoje era o mesmo daquela época. Então esse homem era uma autoridade. As notícias que estão correndo, e quando vem aquela notícia que o Messias, tem um homem que está dizendo que é o Messias, e ele tem feito muitos sinais. Então, o que ele faz? Ele vai ao encontro de Jesus. Versículo 47. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Ou seja, esse homem, mesmo ligado a Herodes, ele tinha fé. Né? Que a pessoa estava ali como herança de família, podia não gostar, mas era a sobrevivência dele. Era um homem que tinha fé. Tá bom? Versículo 48. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Quando eu leio isso aqui, eu penso que esse homem poderia ser um judeu, porque o próprio Jesus depois vai dizer: uma geração má incrédula pede um sinal. Era comum aos judeus pedirem sinal, né? É o que as escrituras dizem. Então, quer dizer, quando eu vejo isso aqui, ele provavelmente seria um judeu. E é claro que Herodes, ele colocava muitos judeus. Ele não gostava daquela mensagem dos judeus de que o Messias viria para tirar eles do trono. Mas aqueles que agradavam a ele, tinha alguns até que diziam que Herodes era o Messias, tá bom? Os chamados herodianos, diz a história que eles consideravam Herodes como o Messias. Bom, versículo 49. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achava melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Ou seja, ele identificou que no momento que Jesus falou, foi exatamente o momento que o seu filho ficou curado em casa. Então, o versículo 54.
Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Eu comento, este rei certamente é Herodes. E quem seria o oficial do rei? 2 homens ligados a Herodes são citados no Novo Testamento, né? O primeiro era um homem chamado Cusa, cuja mulher foi curada por Jesus e o servia com as suas fazendas. Vamos abrir aí a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 8, versículos 2 e 3. Depois nós vamos estudar com detalhes, né, esse capítulo 8, mas vamos comparar aqui agora para nós vermos. Então, Lucas, capítulo 8, versículo 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Tá bom? Então, o oficial ou procurador, então, algumas autoridades ligadas a Herodes, que mantinham viva essa esperança do Messias, estão manifestando fé nesse momento. Ok? O versículo 2, eu li o versículo 3, né? O versículo 2 diz: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Bom, o segundo homem, o primeiro foi esse Cusa, né? O segundo homem era um homem chamado Manaém, que fora criado com Herodes, e era um dos líderes da igreja em Antioquia, já em Atos capítulo 13, né? Talvez 10 anos à frente desse momento que nós estamos estudando, mas para ver como nesse período aqui no começo e cerca de 10 anos depois, com o cristianismo já em franco desenvolvimento, tem autoridades se convertendo. Bom, aqui em relação a esse oficial do rei, considerando que esse rei seja Herodes, né, são testemunhos que vão chegando nessas pessoas, né? Depois esse Herodes vai querer conhecer Jesus. Nós veremos mais à frente. É bem provável que um desses dois estejam tendo um encontro com Jesus e se convertendo com toda a sua casa, porque a descrição que nós lemos ali no versículo 43, tá bom? Versículo 53, desculpe, é exatamente que ele creu e toda a sua casa. Ou seja, acreditaram em quê? Que Jesus é o Messias. Esse homem, né, ele andou cerca de 30 quilômetros para poder chegar no local onde Jesus estava. No total, ele teria andado indo e voltando 60 quilômetros. Então andou 30 quilômetros porque ele ouviu dizer que poderia encontrar Jesus, né? Então vai ao encontro de Jesus. E depois volta mais 30 quilômetros, tanto que ele percebe que era a hora, né? A hora sétima, né, que ele fala ali é 1h da tarde. A hora sexta era meio-dia, a hora sétima era 1h da tarde. Né? Então, quando se faz 30 quilômetros, né, se ele estava com um bom cavalo, nós não sabemos, mas ele percebeu que foi exatamente na hora que Jesus havia dado ordem, havia dito: seu filho vive, ou seja, ele foi curado. Jesus estava em Caná da Galileia, e o oficial do rei veio de Cafarnaum, que distava cerca de 33 quilômetros. Quando o oficial volta ao Cafarnaum, os seus servos disseram que a cura do seu filho se deu numa hora que ele identificou como sendo o momento que Jesus lhe disse: o teu filho vive. A pergunta do oficial demonstra uma necessidade de confirmação. É uma fé, mas uma fé humana limitada, né? Eu comparo esse exemplo aqui ao exemplo de Daniel, quando ele foi lançado na cova dos leões. Dario, que não queria lançá-lo, se você ler o texto, ele vai, né, na cova e fala para Daniel: o teu Deus que tu serves continuamente, ele te livrará. Você olha assim, esse homem,
ele tem uma fé muito grande, né? Mas o livro de Daniel continua dizendo que ele foi para o seu quarto e passou a noite sem conseguir dormir, apavorado. Que de manhã cedo ele vai lá e ele diz: Daniel, dar-se-ia o caso que o teu Deus teria te salvado? Então, ao mesmo tempo que ele tem uma palavra de fé, mas quando chega na hora da provação da fé, ele chega de manhã cedo, ele já não vem com aquela mesma convicção, né? Como naquele momento acabou, infelizmente, colocando dúvida nele, tá bom? Então, a necessidade de confirmação do ser humano, aproveitar também que o irmão Bruno ele fez uma pergunta sobre João Batista. Nós veremos se em um momento João Batista está preso, né? Em algum momento ele vai mandar discípulos a Jesus perguntando: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? É uma pergunta também que não é normal. Não é normal essa pergunta. Não? Então, acaba que nós podemos botar ela nessa comparação aqui também. A fé limitada do ser humano. Não? O comentário prossegue. Ele já demonstrara fé em Jesus, pedindo-lhe que descesse e curasse seu filho. Porém, a sua conversão estava iniciando. Daí o desejo de confirmação. O próprio Jesus fala da limitação da fé deste homem quando disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Né? Então, essa é a humanidade, irmãos. Alguns, né, permanecem no caminho e continuam desenvolvendo a fé. Porque lembre-se que a fé ela é algo que ela cresce. Né? Então, por isso, os apóstolos, em determinado momento, eles vão dizer: Senhor, acrescenta-nos fé. Ou seja, ele não pede dá-nos fé, eles pedem acrescenta-nos, porque eles precisavam ter alguma fé e precisavam de mais. Se eles não tivessem fé nenhuma, eles não estavam ali. Então acrescenta-nos, queremos mais fé. E comento também, a hora sétima equivale às 13 horas da tarde, 1 hora da tarde. Note a estrutura do Evangelho de João. Ela é firmada em testemunhos importantes de João Batista, dos primeiros discípulos, depois outro testemunho de João Batista, de Nicodemos, da mulher samaritana e de um oficial de Herodes, de um oficial do rei. Todos esses exemplos, eles estavam anunciando em Israel uma mensagem só: o Messias chegou. Porque quem tinha essa esperança e quem podia falar, quem estava lá afastado de Herodes e das autoridades, entre eles iam começar a anunciar. Tá bom? Então, esse oficial que creu, certamente ele vai começar daqueles que frequentavam a sinagoga, que buscavam o conhecimento das Escrituras, ele vai contar o testemunho dele. Lá em Samaria, a mulher samaritana está comentando. Em Jerusalém, outros também que creram naquele milagre de Jesus, né, todos estão, de alguma maneira, testemunhando. Não? Se você pegar no mapa, você verá que, se você procurar anualmente, até a CPAD tem, né, Canaã nos dias de Jesus, ou alguns colocam Palestina, é melhor Canaã nos tempos de Jesus, né? Você verá que o Mar da Galileia, se você olhar na terra de Canaã, ela é cortada pelo Rio Jordão, e o Mar da Galileia fica ao norte, e 3 cidades ficam ali próximas do Mar da Galileia, talvez as 3 maiores, que era Cafarnaum, Caná e Nazaré. Então, ele veio de Cafarnaum até Caná, onde Jesus estava, que eram cerca de 30, 33 quilômetros.